Boa noite, senhoras e senhores. Hoje mais um conteúdo aqui para vocês. E hoje vou receber uma convidada mais que especial, a minha amiga, irmã gêmea, Flávia Lippe, e vamos falar sobre comportamento e otimização mental. Olha que legal, conteúdo muito rico. Espero que vocês gostem. É um conteúdo muito importante para quem realmente quer fazer acontecer. E é isso, estou só esperando ela entrar aqui para adicionar ela, para a gente iniciar esse tema, comportamento e otimização mental. Isso aí, galera, sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando bem? Opa! Oiê, Oi, Flá, boa tudo bom? noite. Que coisa boa te ver, poder bater um Nossa, papo hoje contigo. Olha bom aí, demais. Bom como é que você demais. tá? Tô Bom ótimo. demais da conta? Demais da conta, sua. Fui lá no meu chamar o povo para conversar com a gente. Pois é, eu já tava indo pra lá. Falei, pô, live da Flávia, eu vou perder não. Falei assim, uai, achei que era comigo, vou lá também. Falei, primeira coisa que eu geralmente faço é pedir pra pessoa se apresentar. Você tem uma história foda pra caramba. Então, assim, a palavra é sua. Conta aí, fala um pouco de você, da sua história. Nossa Senhora. Tá escuro aí para você ou tá bom a luz? Tá, tá mais ou menos. Deixa eu ver, ó. Bota mais Pronto. pra cá. Isso. A sua tá boa aí comigo também? A sua Senão eu tá perfeita. aproximo. É porque minha casa é praticamente luz de velas, né? Ai, que delícia. Nossa, bom demais. Então, para eu poder fazer live, eu tenho uma ginástica. Eu vou ter que arrumar uma luz adequada. Porque fazer live à luz de velas não combina com a humanidade atualmente. Não, com certeza. Não, mas uma coisa que eu encontrei é um ring light. O negócio é ring Então, ele light. funciona super bem, né? É, funciona. Eu tô com ele aqui. Depois eu te mostro. Tá aqui Tá do meu bom. lado. Aqui eu queria colocar aqui, mas eu também faço uma ginástica porque meus tripés não são bons. Então você tem que meio que encaixar a câmera. E aí, melhorou um pouco? Melhorou, não? Ótimo, ficou bom. Ah, mas o importante é o conteúdo. Eu tenho É, certeza que quem vai escutar a gente vai escutar no podcast depois, vai escutar no YouTube. Esse conteúdo a gente tem que gravar, porque todas as vezes que a gente fez a live não tinha, né? Não tinha essa opção do é Instagram de verdade. salvar, né? Agora, se a gente tivesse assim, na beira da fogueira, do jeito que a gente Nossa, gosta, as pessoas iam entender como que a luz para nós é sempre amarela e não é branca. sim, com E isso tem a ver, certeza. inclusive, com produtividade, sem perder a saúde. O Não, tom de luz total. que a gente usa, né? Principalmente esse horário. Mas eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar, eu sou curiosa, daquelas assim, muito curiosa mesmo. Então eu faço pós-graduação ao mesmo tempo que mestrado, ao mesmo tempo que doutorado. E o povo acha que eu sou doida de pedra, de fato, para algumas coisas eu acho que eu sou meio maluca mesmo, mas é porque eu tenho muita vontade de aprender. Eu acho que estudar é uma maneira que eu tenho de aprender. E eu estudo e aplico imediatamente. Então, eu só sou uma pessoa muito curiosa mesmo. Eu comecei minha carreira como é, empreendedora social, eu era muito jovem. Depois, você dá um Google aí que você vai achar em 1988, eu fui Páginas Amarelas da Veja, lançando o SOS Criança, que foi a primeira ação mais formal em responsabilidade social, para trazer realmente a consciência de que as nossas crianças precisavam ser cuidadas, né? É um assunto até hoje extremamente importante. O IDHL, que é o nosso centro de estudo, que é o nosso Instituto de Estudos Científicos, é uma organização não governamental também, focada em estudar otimização mental, comportamento, psiquiatria, psicologia, sociologia, tudo que tem relação com comportamento. Então, tudo que eu estudo, eu aplico e eu escolhi alguns ambientes para aplicar
E, na verdade, alguns ambientes também me escolheram. Então, há mais de 20 anos, o ambiente corporativo me escolheu para levar essa história, né? Assim, para dentro do ambiente corporativo, como otimizar mentalmente, emocionalmente, os profissionais que estão lá dentro. E é isso que eu venho fazendo há alguns anos, né? Trazendo esse conhecimento. Acho que é seu WhatsApp que tá. Pois é, eu vou desligar aqui. Tá. Peraí. O Eu meu tô assim, desliga. gente. Eu tô assim, se eu fazer isso aqui vai ser falta de educação. Não, Obrigado, Flá. Vai lá, manda imagina. ver, desculpa. É isso aí. Então, acho que a gente podia, né, conversar sobre essas questões, né, que hoje são extremamente importantes para a humanidade, que muito se fala de alta performance, de produtividade. Eu sei que tem uma frase que você ama, toda vez que a gente faz palestra junto, e a gente adora fazer isso junto, né? Adoro. E que são Saudade. várias. Eu sou doida para voltar a esse mundo presencial para a gente continuar fazendo as nossas palestras juntos, porque realmente estar junto com você no palco é uma coisa assim muito emocionante para mim. Ai, E quando você obrigado. fala que nós somos gêmeos, a gente é gêmeo mesmo. O povo não entende o que é isso, senão nós vamos explicar também. A gente tem uma diferença de idade gigante, tá, gente? Só que nós somos gêmeos, a gente só nasceu em anos diferentes. Entendeu? Mas a gente é gêmeo, a gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta de estudar coisas muito parecidas. E quando a gente está no palco, a gente tem uma sinergia incrível, porque a gente sempre pensa muito junto. Então, tô doida para voltar a esses presenciais e uns online aí também, tipo essa A gente pode fazer. Vamos fazer alguns no YouTube. Depois eu vou te Isso, vamos, chamar. Nós vamos fazer alguns no YouTube. vamos. E eu acho que uma coisa que eu falo muito que você gosta, que é a alta performance é inversamente proporcional à saúde. E quando eu falo isso, eu adoro, porque você morre de rir, né? E é Morro de verdade. rir todas as vezes. Toda vez você morre de rir, eu também, porque eu adoro te ver rindo. E realmente, olha, a Ingrid está aí. Oi, Ingrid, tô morrendo de saudade com você. Ó. Tô com um presentinho para você aqui em casa até hoje, hein? Desde o dia que você veio aqui. Por que a alta performance é inversamente proporcional à saúde? Não há como você ter uma alta performance se você não olha a saúde antes. Quando a gente fala de biologia do comportamento, e quando a gente fala de ser humano, e quando a gente fala de otimização mental, a gente está falando, na verdade, de olhar o ser integralmente. Nós somos seres biológicos, mas também somos seres socioemocionais. Quando a gente puxa para a alta performance, sem olhar esse ser integral, a gente tira a saúde. Entende? Então, a produtividade sem perder a saúde tem que levar em consideração a biologia humana. Sim. E isso é que é a minha grande força quando eu levo comportamento com otimização mental, produtividade sem perder a saúde. Porque aí você consegue olhar a biologia como um todo. Você quer ver um exemplo simples? Por exemplo, uma pessoa que não conhece o seu sistema digestivo. Essa é outra que você adora também. Quando a gente fala de sistema digestivo, a pessoa só pensa em nutrição, ou pensa em emagrecimento, ou pensa em problemas gástricos. Mas eu estou falando do sistema digestivo ligado à psiquiatria, à psicologia, ao nosso comportamento socioemocional. Sim, sim. Muito da depressão vem do sistema digestivo. Por quê? É um cérebro que nós temos no nosso sistema digestivo. Alguns cientistas consideram o nosso segundo cérebro e outros consideram nosso terceiro cérebro. Por quê? Porque nós temos mais de 42 mil neurônios interligados no nosso sistema digestivo e no nosso cérebro. O que significa isso? Significa que se a sua microbiota, que são os nossos pets internos, são as nossas bactérias que a gente tem que cuidar dela, bactérias necessárias do nosso sistema digestivo. Sim. Se elas não forem bem cuidadas, você vai ter problemas como depressão ou outros problemas mentais ou emocionais que partem do seu sistema digestivo. Muitas pessoas, por exemplo, que fazem cirurgias de emagrecimento, que fazem cirurgias para diminuição de peso, acabam tendo problemas emocionais por causa da microbiota, porque afeta os neurônios do sistema digestivo. Então, é super importante a gente prestar atenção no ser humano como um todo. Prestar atenção no ser humano como um ser integral, que ele não só
age socioemocionalmente, mas também age biologicamente. Eu sempre fico perguntando assim, gente, por que cargas d'água os líderes não olham o ser como um todo? Por que o cara fica batendo em hard skills, ou seja, conhecimentos práticos, né, ou matemática, ou skills como necessidades do trabalho, engenharia, o que seja, e não olha human skills, que são as habilidades humanas, ou soft skills, que são as habilidades que também a gente não tem como mensurar, a não ser pelo comportamento. Por que esse todo é super importante? Justamente para aumentar a produtividade sem perder a saúde. Porque senão vira naquela história que é alta performance inversamente proporcional à saúde. Você bate na pessoa para produzir, mas não dá para ela a possibilidade dela ter um corpo saudável, uma mente saudável, uma vida saudável. Isso tudo é extremamente importante, entende? Pois é, não, a questão principal que tempos atrás eu cheguei a conversar com um CEO de um centro educacional, falou, olha, tá tendo um movimento aí muito interessante pela prática do biohacking para você realmente hackear a sua biologia, entender ela como um todo e não querer controlá-la, Sim. mas ter as ferramentas certas para fazer gestão. Sabe o que ele falou comigo? Ah, isso é modinha. E aí, o dia que ele falou isso comigo, eu falei, cara, nós estamos realmente ferrados, porque a partir do momento que um líder pensa dessa forma, que essa prática de hackear, hack yourself, né? O seu e o meu autor favorito, Yuval Noah, Sim. fala constantemente nos livros, Sapiens, Homo Deus, mostra toda a origem nossa, todo o nosso desenvolvimento, tudo que você falou da questão do intestino, que acho que é 80 ou 90% responsável pela serotonina, sistema imunológico. Então, assim, quando você vê um líder só pensando nessa parte assim, eu quero performance, quero só ter resultado, mas a que custo, né? Então, quando eu escutei isso dessa pessoa, eu falei, cara, como assim? O pessoal não está entendendo o quanto que o próprio Val fala muito no livro dele, Homo Deus, que a gente precisa cuidar disso aí. E tem uma questão que eu também adoro quando você fala também, Flá, que é a questão do coração. Eu queria que você falasse, assim, você falou sobre as emoções, tá, gente? Só para vocês terem ideia, para quem me conhece, eu às vezes cito algum filme, né, do Divertidamente. A Flávia só estudou com a maior referência do mundo, que é o Paul Ekman, né? Se eu não me A engano. filha dele, que é a Ivy Ekman, é minha professora ainda. Aí você vê, eu tô só conversando com essa pessoa aqui do meu lado. Então, assim, gente, isso é outra coisa também que eu vejo, antes de eu jogar a bola para você, Flá, é a questão das emoções. As pessoas esquecem que nós somos seres emocionais. A gente tem um hardware gigantesco na parte das emoções e ninguém aproveita. O pessoal fica só no raciocínio. Eu estava lendo um livro esses dias aqui no audiobook, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Sim, Ele muito bom. falando, é muito bom, não, maravilhoso. Gente, a lei da selva fez com que a gente evoluísse para ser muito mais inconsciente do que consciente. Então a gente precisa mudar isso urgentemente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa história aí do Paul Ekman, que eu sou assim, amo a série, É amo o alucinante, né? filme. O trabalho dele Nossa, que é isso. espetacular mesmo, né? E tanto ele quanto a filha, eles têm essa pegada prática, né? No entanto, o Light to Me é extremamente prático, né? É Nossa, fruto de vários livros amo. dele, inclusive, né? Maravilhoso, né? É o alter ego E o dele. filme dela, né? Que é o Divertidamente, outros que elas já fizeram também, que eles já fizeram também é extremamente prático. Se você vê os Sim, filmes, você coloca em prática na sua vida e é espetacular, né? É com espetacular. certeza. Mas tem uma Espetacular. coisa interessante, assim, que a gente pode falar se a gente não divide o ser humano, né? A Sim, gente une, né? A gente transforma o ser humano num ser integral, interdisciplinar, né? Que isso é a coisa mais importante, não separar em pedacinhos, mas olhar o ser humano como um todo. Sobre sim. esse líder que estava conversando, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu atendo uma empresa sueca, eu atendo uma empresa alemã e atendo uma empresa americana. As três empresas, eles me contrataram para o biohacking dentro do escritório. Né? Ai, Então, que eu ótimo. utilizo, por exemplo,
a ciência do timing, né? Que é um pouco da cronobiologia, mas Uhum. você saber como você utiliza os melhores horários, os horários de Maravilhoso. luz, de sol, que isso está dentro do biohacking também, Sim. né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar ciência em pseudociência, mas abrir a cabeça dos cientistas também para popularizar os assuntos, para que as pessoas, inclusive, os conheçam, como fez o Sim. Paul Ekman, popularizando o doutorado dele, toda a história da vida dele, com Lie to Me. Então, Sim. eu gosto muito quando o cientista ele rompe essa barreira, né, que é o que eu tento fazer como cientista, Uhum. Sim. romper a barreira do ego e do que eu sou especial dentro da Uhum. academia para eu Sim. sou útil para a humanidade. Né? Eu acho que Perfeito, isso é a perfeito. coisa mais importante que a gente tem que pensar. Ser útil Uhum. para a humanidade. E isso parte do coração. Nossa, top. Isso parte das emoções. E como que a gente chega na questão do coração? O nosso coração, ele também é considerado um cérebro. Aí também tem uma divergência, mas também um compartilhamento de ideias de cientistas que o nosso coração seria o nosso segundo cérebro e o nosso Uhum. sistema digestivo o nosso terceiro cérebro. Uhum. Por isso, o nosso coração, ele também tem mais de 50 mil neurônios interligados com o nosso cérebro. O que significa isso? Nós tomamos decisão sempre ao mesmo tempo que a gente toma decisões racionais, nós também tomamos decisões emocionais. Por isso que Uhum. nós somos seres biológicos e seres socioemocionais. Como que é isso? Muitas vezes você recebe uma informação e o impacto que você tem, ele vai primeiro dos neurônios do seu coração. Esse impacto dos neurônios do seu coração fazem você, às vezes, ter uma reação um pouco mais emocional. Se você tem inteligência emocional e desenvolveu a sua capacidade socioemocional, você vai conseguir não controlar as suas emoções, mas dirigir as emoções para o lugar certo. Aí entra o Paul Ekman e a Ivy Ekman. E Uhum. também entra Elisa Cosassa, que também é minha professora no Einstein. Eu faço uma pós-graduação no Einstein só sobre isso. Elisa Cosassa é a neurocientista responsável por essa pós-graduação. Então, nesse momento, a gente está falando de reações socioemocionais. Quando a gente fala das reações puramente do cérebro, a gente fala das reações biológicas. E aí sim, nós somos seres racionais, entre aspas, porque na verdade a gente é irracional, tá? Nós não Sim. somos racionais, nós somos Com certeza. irracionais. E por que nós somos irracionais? Porque a nossa inteligência é uma inteligência biológica, ela não é uma inteligência racional. Por que Sim. a nossa inteligência é biológica? Porque a gente não pensa. A nossa biologia responde por nós. Sim. Por exemplo, Consciente. Uhum. a nossa amígdala, a gente tem uma amígdala, e não é a da garganta. É uma amígdala que fica no cérebro, parece uma pimentinha, fica atrás aqui do nosso cérebro. A nossa amígdala é o nosso alarme do cérebro. Então, quando a gente está em estresse, por exemplo, essa amígdala dá um alerta para o cérebro. Quando ela dá um alerta para o cérebro, ela chama o seu cérebro mais antigo, que é o nosso cérebro reptiliano. Esse cérebro mais antigo, que é lá Isso dessa aí. década, É. esse cérebro, quando vem, é aquele cérebro que faz você matar ou correr, Sim. certo? Porque era o cérebro das cavernas, ele só fazia Sim. essas duas coisas. É um Quando software antigo. entra, então, e quando entra o cérebro socioemocional? Quando você aprende a lidar com as suas emoções, a gente nunca controla as emoções. A gente aprende a lidar Não, com elas. perfeito. Quando alguém fala assim, eu não sinto raiva, eu falo, tá bom, eu gosto muito de você, mas você tá mentindo. Por quê? Tá A gente suprimindo, com tem certeza. raiva. E ela é natural. E ela é Sim. importante, inclusive. Porque a Sim. raiva, ela é um sentimento que te dá alguns alertas. Agora, Aham, qual a claro. diferença de quem tem raiva e não sabe trabalhar com ela e quem tem raiva e sabe trabalhar com ela? Um exemplo. Sim. Eu fico com raiva de uma coisa que acontece assim no trânsito, por exemplo. Uhum. Eu sou uma pessoa muito calma no trânsito, tá? Mas as pessoas geralmente perdem a boa no trânsito, certo? Sim. Sim. Então, a pessoa está no trânsito, tem uma raiva danada. Alguém cortou na frente, a pessoa fica com raiva. Se nessa hora ela inspirar, expirar e contar até 4, ela vai ter
um outro movimento de fala. Mas a Sim. raiva veio. Aí O chora. que difere é que ela sistematizou esse sentimento para não reagir de uma forma que não vai fazer bem para ela. Né? A reação automática é uma reação reptiliana. Então, Legal, existem gosto. muitas pessoas que usam o seu cérebro velho, seu cérebro das cavernas. Pois Agora, é. quando a gente evolui entendendo as nossas emoções, entendendo como esse cérebro do coração pode nos ajudar a agir. Então, um negócio interessante isso do coração, Thiago, que o nosso coração, pra você ter uma ideia, a energia do coração, ela é tão forte que ela é capaz de acender uma lâmpada. Essa é uma Uau. das últimas pesquisas feitas com o nível de energia pulsante que tem dentro de um coração. Ele pulsa com uma energia tão forte que ele acende uma lâmpada. Então, quando a gente sente aquela coisa de coração mesmo, aquela energia, é essa energia pulsante que a gente está sentindo. Então, o nosso coração, ele é predominantemente um centro de energia cardíaca extremamente importante. Extremamente importante. Então, como que alguém pode levar em consideração só o cérebro da cabeça, sem levar em consideração nossas emoções, e os três cérebros que compõem esse ser integral? Sim. São o cérebro do sistema digestivo, que pode, inclusive, em desacordo, causar doenças mentais ou Sim. desequilíbrios mentais, angústia, tristeza, depressão. O cérebro do coração, que traz tantas utilidades como as utilidades emocionais, e o cérebro da nossa cabeça, que é dividido em várias partes diferentes. Sim. Entende? Elas funcionam diferentes e os lados, a gente tem dois lados da cabeça, assim, certo? Sim. Eles não são colados, né? Mas eles têm um Corpo espacinho caloso. aqui. É o corpo caloso. Só que eles falam de um lado para o outro, na mulher, e no homem eles falam de um lado só. Uhum. Então é muito interessante você pensar que alguém só olha isso, ou um lado só, ou outro lado Sim. só, se a gente tem toda essa riqueza e essa inteligência para ser explorada. Com É por isso certeza. que a gente começa a ficar embotado e enlatado. Né? Então, Sim. existem líderes que eu considero, né, que são os novos líderes inspiradores, que são, inclusive, os que me contratam para se tornarem mais inspiradores e inspirar outras pessoas, ou pessoas que querem se inspirar. Elas me contratam para que eu possa mostrar para elas que existe um caminho inspirador, que é Sim. conhecendo a si mesmo e todo o nosso funcionamento. E as pessoas precisam entender que isso é biohacking. O hacking Sim. não é só a gente ficar ligando botõezinhos como a gente também gosta, certo, Thiago? Sim. Que a gente Não, acha legal, a total. gente faz teste com mecanismos. Sim. Nós somos biohackers, né? E não é só nootrópicos, né? Para quem não sabe o que é isso, pequenos comprimidinhos que você toma, vitaminas e etc. Biohacking, ele é o todo do nosso conhecimento e otimizar isso para uma vida melhor. Então, quando eu falo em otimização mental, por exemplo, eu estou falando desse todo para que a sua inteligência possa ser uma inteligência mental, Sim. emocional, muito melhor para você e para o mundo. Né? Pois é, mas eu acredito que tem uma questão até... Eu vou fazer duas perguntas aproveitando o gancho que você falou. Primeiro, tem alguma coisa a ver o fato da gente estar no período de pandemia, de incerteza, de medo, e a gente ativar, de certa forma, essa porção bem reptiliana, do tipo sobrevivência, matar e morrer, correr e matar e... Como diz, esse sentimento de sobrevivência. E o segundo ponto que você falou, que eu achei super interessante, é a questão dos novos líderes, de entender essa profundidade, porque eu vejo muita gente falando, infelizmente, tem hora que eu acho que eu abri uma caixa de Pandora, tem horas, outras horas eu acho que não, mas assim, eu vejo muita gente indo para esse lado do sempre mais fácil. Nosso cérebro, ele é preguiçoso, hein? Assim, ele foi moldado pela lei da selva para não gastar energia. Então, a partir do momento que eu apareço a solução mágica para emagrecer, a solução mágica para aumentar a sua inteligência, as pessoas quase que inconscientemente já querem isso. Na sua opinião, tem essa relação? E o que você acha da pandemia sobre esse impacto do nosso cérebro?
Assim, você como uma cientista maravilhosa que você é. Ó, a questão da pandemia, deixa eu ver como é que eu vou falar isso de uma forma direta, mas ao mesmo tempo pensativa, né? A pandemia, ela não é nem nada diferente de nenhuma outra crise, apesar de ser uma Sim, crise em tamanho, né, sem precedentes. sim. Mas o nosso cérebro não sabe que essa pandemia é maior, tá certo? Uhum. Deixa eu te explicar por quê. O que, biologicamente, nós somos os mesmos, porque o nosso cérebro é o mesmo há 200 mil anos. Sim. Nós não modificamos o nosso cérebro quimicamente e estruturalmente por causa da pandemia. Não estou dizendo que nós vamos sair ou chegar igualmente na pandemia. Estruturalmente, biologicamente, nós somos o mesmo antes, durante e depois da pandemia. Então, quando as pessoas falam, nós vamos ficar muito mais, nós vamos sair da pandemia muito mais humanos, etc. Sim e não. 1% da população mundial vai ter um impacto positivo e transformar o mundo de uma forma mais legal. Os outros não. Tá? Isso, em termos científicos, numericamente falando. 1% é muita coisa, tá? Se pensar na quantidade de gente que existe no planeta, 1% é muita coisa, tá? Mas, olhando por outro lado, 1% é tão pouquinho, mas não é. É um impacto muito grande. Mas por que 1%? Porque 1% está pronto para mudanças socioemocionais. O restante, às vezes, não. Né? Tudo a gente fala às vezes, porque nenhuma ciência ela é certa, correta, hoje e amanhã também. Por quê? Um minuto atrás eu era outra pessoa. Né? Então, Sim. os próprios estudos, eles também, e hoje com a tecnologia, nós temos uma capacidade muito grande de estudar todo mundo ao mesmo tempo, vários países ao mesmo tempo, então a gente consegue muitas descobertas ao mesmo tempo. A questão da saúde mental, ela não tem a ver com o nosso cérebro reptiliano. Né? Ela tem a ver, na verdade, com uma seleção biológica. Tá? O que é a seleção biológica? A nossa inteligência de imunidade, nós temos uma inteligência de imunidade no nosso corpo que faz parte da nossa inteligência biológica. O que significa isso? O nosso corpo, ele sabe quando a gente vai ou não adquirir bactérias ou vírus que vai matar a população próxima da gente. Nesse caso da pandemia, por exemplo, não sei se você já notou, que os animais não se aproximam na rua. Né? E se você olhar, se você der um Google aí depois, você vai observar que gatos, na floresta mesmo, animais eles ficam distantes quando há algum vírus ou bactéria. Por quê? E o humano é a mesma coisa, tá? Por quê? O nosso sistema autoimune avisa que existe um risco de nós perdermos a nossa civilização, biologicamente. Então, a questão, inclusive, da gente fazer esse distanciamento social, algumas pessoas aceitarem, outras não, é porque o seu sistema imune está mais forte ou não. Quem tem um sistema imune mais forte faz o distanciamento social. Quem não tem, não faz. Porque a inteligência imune da nossa biologia avisa: existe um vírus, existe uma bactéria, existe algo no ar. E você vai matar a sua prole e a sua civilização se você adquirir isso. O nosso sistema imune avisa. Uau! Que E legal. quem morre mais na pandemia? Morre mais quem tem um sistema imune mais fraco. Certo? Então, eu não estou defendendo nada, gente, politicamente não. Estou falando só cientificamente o que significa a inteligência biológica e a inteligência imune. Bacana. Só isso, certo? Então, isso é uma questão da ciência biológica. Aí, por que a gente tem visto mais doenças mentais? Bom, o ser humano é um ser social e ele precisa de convivência para poder viver. Isso que nós estamos fazendo
Para o cérebro, é uma convivência social. Por isso, aumentou muito o uso de lives, de As lives. Zoom, de redes sociais, Sim. de Facebook, de compartilhamento de ideias. Por quê? Quando você fala, compartilha texto, foto, você sente como se você estivesse num núcleo de pessoas conversando com elas. Por acaso, o seu cérebro entende que você está vivendo socialmente. Só que isso não é eternamente. Por que não é eternamente? Porque nós sentimos necessidades biológicas de procriar, sobreviver, Sim. caçar e coletar. Quando a gente está num ambiente tecnológico, a gente faz tudo isso, tá? Só que tem um limite tecnológico para isso. E o cérebro sabe, e quando ele percebe que está afastado da humanidade fisicamente, as doenças mentais aparecem com mais frequência. Então, como que o nosso corpo, ele supre um pouco dessa necessidade? Vocês já observaram, né, e foi dito aí nas entrevistas, que aumentou a busca por sites pornográficos. Porque, biologicamente, o ser humano continua com a necessidade de procriar. Então, o jeito dele achar foi dessa forma. Ou usando o Tinder, ou o que seja, procurando um par para procriação. Gente, eu estou falando em termos biológicos, pelo amor de Deus. É só entender. Senão a galera vai falar assim, a Flávia tá falando para baixar o Tinder. Isso. Presta atenção. Eu estou explicando o que o cérebro vai buscando alternativas, já que ele vive para sobrevivência, procriação, colheita e caça. Esse é o nosso cérebro. Sim. Primeira linha de dados, né? Mudou não. Nossa estrutura cerebral é a mesma. O nosso software vai sendo atualizado, mas o nosso hardware não foi, gente. 200 milhões de anos aqui, o cabeção continua duro, certo? Sim. Como que a gente faz, por exemplo, a caça e a colheita? A mulher é coletora, tá? A mulher é mais coletora e o homem ele é mais caçador. Como que o homem faz a caça? Ele vai comprar coisas caras na internet, ele vai buscar coisas que alimentam a caça dele, mas aumentam a visibilidade da caça. Então, como que ele vai fazer isso? Cursos caros, lives com pessoas famosas, sacou? Saquei, tá dando certo. A mulher é brincando. Coletora. Né? Ela coleta... eu não sei se as mulheradas aí já notaram que... Não sei se acontece com vocês, mas eu, por exemplo, se eu estou passeando num parque, eu vivo pegando folhinha no chão, semente. Isso é uma inteligência ancestral agindo sobre a minha inteligência. Porque nós éramos coletores. A mulher, como ela coleta? Viajando em vários sites diferentes, olhando várias coisas diferentes, lendo várias coisas diferentes, vendo receita, vendo coisas. E preste atenção, não estou dizendo que a mulher é menos inteligente ou o homem mais inteligente ou vice-versa por causa das escolhas biológicas. São escolhas biológicas de sobrevivência, tá? Aí você falou, nós somos mais preguiçosos? Não. Nós sempre fomos assim. A diferença é o nosso cérebro, ele vive melhor na zona de conforto porque nós gastamos muita energia. O cérebro gasta 20% da nossa energia corporal. Então, às vezes, para ele poder economizar energia, ele volta naquele lugar que ele conhece. Sim, faz sentido. Como que a gente rompe com isso? Hábito é mais ou menos assim. O nosso cérebro está aqui, certo? Nós temos cânions no nosso cérebro. Você pode observar uma foto do cérebro que tem uns cânions, assim, parece que tem umas ranhuras. Os nossos hábitos, eles vão aprofundando essas ranhuras de uma tal maneira que elas ficam tão profundas que a gente chama de cânions. Agora, você imagina você mudar um cânion de lugar. Nossa. Quando caiu a água aqui, ela vai na mesma ranhura. Caiu a água aqui, vai na mesma ranhura. Como que a gente muda esses hábitos para sair da zona de conforto? Mudando o cânion de lugar. Existem algumas coisas
que são promissoras e, obviamente, comprovadas cientificamente. A Elisa Cosassi, uma das maiores neurocientistas nessa área de meditação, a meditação é uma das maneiras de você mudar as ranhuras do cérebro. Então, você muda hábitos a partir da mudança de ranhura do seu cérebro. Então, se você quer sair da zona de conforto e conhecer coisas novas e adquirir novos conhecimentos, a meditação é uma delas. É uma das maneiras. Outra, você todo dia mudar um hábito pequeno, não um grande hábito. São pequenas coisas cotidianas que vão mudar essa ranhura. Não é você falar assim, ai, agora você acorda amanhã de manhã e você faz uma agenda. Tô só deixando a luz aqui do meu computador acesa, que melhora aqui. Opa, ô, gente, desculpa. É de fundo. Todo dia, se você fizer um pouquinho de uma coisa diferente, vamos supor que você resolva, então, todos os dias, fazer meditação. Se você, a cada hora, fizer 1 minuto, você está fazendo 8 minutos por dia e são pequenas transformações que, ao longo do tempo, vão mudar essas ranhuras. Então, quando você fala, acho que as pessoas estão mais preguiçosas, a gente fala, aprenda rapidamente a desenvolver seu cérebro e etc. Não tem a ver com a sobrevivência. Tem a ver com coletar, tem a ver com caçar e tem a ver com achar alternativas. Entende? Porque alternativas é uma maneira de você viver esse mundo em transformação. Obrigada, Edila, que você está gostando da live. Obrigado. E falar agora. Então, a gente tem que entender assim, Thiago, socioemocionalmente, nós podemos criar alternativas por causa da pandemia. Isso é uma questão também de escolher que tipo de olhar que a gente vai ter na vida. Eu costumo falar que nós temos impressões enlatadas. O que significa isso? Da mesma forma que se você se alimentar de enlatados, você vai intoxicar o corpo, certo? Sim. Então, é uma nutrição enlatada. Na verdade, não é uma nutrição. Como diz o João, que é nosso amigo, né, médico e tal, o João Vitor, não existe comida boa e comida ruim. Existe comida. O que é ruim é enlatado, não é comida. Né? Isso aí. Existe comida. A mesma coisa são as impressões, que aí tem a ver com as emoções, com todas as coisas. O que é uma impressão não enlatada? É o que vai te dar essa alternativa de sair depois da pandemia e desse movimento de restrição social para uma vida saudável. O que te traz boas impressões físicas e biológicas? Porque isso fica registrado no cérebro. Isso é importante as pessoas saberem, sabe? O biohacking é raiz, né? O biohacking ancestral. Que você também adora. Por exemplo, hoje eu estou com você aqui com tecnologia, porque é um prazer enorme e eu preparei meu corpo para isso. Então, 8 horas da noite, eu estaria dormindo, ou estaria me preparando para dormir às 9. O que você faz com o biohacking ancestral? Você diminui a tecnologia pelo menos 1 hora antes de você dormir. Você não usa luz branca, você usa luz amarela. Exato. Você coloca uma musiquinha levinha, como você ouviu aqui, um pianinho de fundo. Você não mexe mais com tecnologia. Então, eu fico com a luz que é praticamente vela na minha casa e livro. E eu vou lendo e o meu corpo vai acostumando e ele vai descansando. Por quê? Dentro dessa condição de escolha está não enlatar as impressões que eu trago para o meu cérebro. Porque na hora que eu for dormir, eu vou dormir com o cérebro descansado e com as últimas impressões do dia saudáveis para eu ter um sono reparador e tranquilo. Para eu poder ter um número adequado de melatonina, para ter endorfina, serotonina, tudo corretamente, são os químicos do corpo. Se a gente for falar em biohacking de novo, ancestral, a gente está falando de cronobiologia, por exemplo. O que tem dentro da cronobiologia? Nosso corpo, ele vive de claro e escuro. Como que era antes? Escurecia, claro, escuro. A gente dormia. O sol nascia, a gente acordava e começava a trabalhar. Exato. Quando que isso mudou? Por volta de 1820, por aí, surgiram os relógios mecânicos.
E a ideia do relógio mecânico, também, de novo, gente, não tem esquerda, não tem direita, não tem política, tem ciência. Os Ciência. relógios mecânicos, eles surgiram na tentativa de fatiar o tempo para que o tempo da vida fosse controlado e produzido. No Sim. momento que você começa a trabalhar e você ganha pelo seu trabalho financeiramente, você quer conduzir isso para um ganho de tempo. E por isso Sim. surgiram os relógios, certo? Perfeito. E quando surgiu o relógio, nós perdemos a alternativa do claro e escuro. Então, por isso que a gente usa aquele óculos amarelo que as pessoas veem a gente Sim. usando, que é para poder Óculos. diminuir a luminosidade da tela. Por que que as pessoas estão adoecendo muito mentalmente? Voltando Por de causa novo à disso sua aqui. pergunta. Por causa da luz que é emitida no celular e a luz do computador, que é uma luz azul que simula a noite. Então, para ficar bem clarinho para as pessoas entenderem. Quando você está com o seu celular na mão ou com o seu computador, a luz está clara. Aí você está lá escrevendo durante o dia inteirinho, não sei o quê, tá claro. O seu corpo, o seu cérebro, ele lê essa impressão. Para ele, você está trabalhando de noite. Por quê? A tela é escura e você tem uma luz clara que é para você ler. Quando começa a anoitecer, inverte. O celular fica super claro para você enxergar e aí para o cérebro é dia. O que Sim. acontece então? O seu cérebro entende que você passou o dia inteiro de noite e você vai dormir agora na hora que é de dia. Então, o seu cérebro não desliga para você dormir, você não tem a produção de melatonina, serotonina, tudo que você precisa para ter um sono reparador. Isso, obviamente, um dos principais problemas para a saúde mental, depressão, angústia, tristeza, etc., elas vêm de uma noite mal dormida. Então, junto com um sistema digestivo inadequado, porque a pessoa come enlatados, refrigerante, álcool, açúcar, trigo, fast food, tudo que não alimenta, mas enlata. Então, o sistema digestivo e toda a microbiota, que é absolutamente necessária para um raciocínio claro, está entupida. Aí você entope o sistema digestivo, aí depois você vai e entope todo o seu sistema socioemocional, o seu sistema neurológico, não dormindo. Qual a consequência disso? Atitudes ruins e doenças mentais. Sim. Então, é um conjunto de coisas. A pandemia é a causadora disso? Também. Não. Porque tem medo, né? Você tem medo de morrer, tem o pavor feito, né? pelas fake news, pelas comunicações inadequadas. Então, como que você, inclusive, não enlata as informações? Busque informação segura. Eu chamo de dieta da informação. Dieta da informação. Eu indico, por exemplo, você quer saber da verdade? Vai no Instagram chamado @redescordiais. Lá, eles só colocam o que é verdade, desmentem o que é fake news. Eu sou muito fã deles mesmo. Gente, eu não ganho nada com isso, tá? Mas eles são sérios, é uma rede de jornalistas do mundo. Deixa eu escrever aqui. É @redescordiais. Você quer saber de alguma coisa? Vai numa fonte segura. Para de ficar no scrolling. Né? Scrolling é aquele negócio que você fica o dia inteiro lá rodando, lendo. Isso não descansa. Né? Então, é muito importante a gente saber o que escolher para não ter impressões enlatadas. Exato. Então, esse contexto todo é que adoece as escolhas. Então, não é que as pessoas estão mais preguiçosas. Obviamente, são comportamentos diferentes também, Thiago, entendeu? Sim, não existe, antigamente era mais legal. Eu não acho isso verdade. Não tem antigamente era assim, meu pai fazia assim, minha avó fazia assado. Eu também acho. Sim. São muito diferentes, né? E a tecnologia, gente, ela é uma bênção. Com certeza. Se não fosse por ela, a gente estava bem mais ferrado, né, Flávia? Eu acho. E nós com que somos hackers, a gente está trazendo a tecnologia para a saúde, gente. Sim. Então, é entender como usar a tecnologia. A tecnologia não é a sua inimiga. A sua inimiga são as suas emoções inadequadas. Sim. Não é a tecnologia. Porque você podia não ter tecnologia nenhuma e ser uma pessoa inadequada na sua vida, fazendo coisas ruins, bobagens, entende?
Não, pois é, tudo que você falou demonstra, e é algo que eu concordo, a pandemia veio e expôs muito do que você talvez não estivesse vendo, né? É igual quando um navio tá, vamos dizer assim, um navio está afundando e você às vezes não está vendo porque está sempre em cima, né? Então, e demonstra um pouco dessa realidade de um coquetel de... eu tinha um professor de fisiologia na faculdade, que eu adoro ele, converso com ele até hoje, que é o João Bouzas, ele falava assim, alinhamento de planetas. Alinhamento de planetas, e isso é, né, problema intestinal, estresse excessivo, né, sem fazer pausas, dormindo mal. Porque, assim, eu acabo que eu faço parte de uma startup que, assim, que eu, como educador físico, minha primeira formação, eu gosto ainda de conversar, de dar dicas sobre exercício físico, de cuidar do corpo. E aí tem uma startup que pediu para eu atender algumas pessoas. Eu faço por hobby, por prazer. E é impressionante. Eu converso e a pessoa acaba soltando. Nossa, minha startup perdeu não sei quantos milhões, eu não estou conseguindo nada. Eu já acordo trabalhando. Falo, cara, para de fazer isso. A pessoa acorda, ela tem um filho, tem uma esposa, e já acorda direto para trabalhar. Falo, e a pessoa contando para mim, eu estou muito mais cansado. Falo, claro, você já acorda. Você não dá nem tempo do seu computador ligar direito e você já está indo para a máquina, cara, dá um tempo, respira, medita, dá uma pausa, toma um café com quem você ama, aproveita esse momento, já que você está em home office, liga um pouco, foda-se, porque eu acho que a galera preocupa demais com essa questão. Lógico que é importante, sim, mas espere aí, o minimalismo aí, né? O que é realmente importante para você? Porque senão a pessoa acaba perdendo essa linha e aí você entra num círculo. E aí você falou um negócio super legal que eu ia já emendar um bate-papo, porque eu li no livro do Daniel Kahneman falando que a gente é ávido por padrões. E aí Sim. eu vejo que é um problema também muito grande. Eu até entendi isso e comecei a desbloquear algumas questões. Às vezes a gente começa a adquirir esse hábito, esse padrão negativo, e às vezes seu cérebro não sabe que tem outro, e para que esse novo padrão seja estabelecido, ele precisa fazer um esforço, que nem você falou, né, Sim. dessa questão dos hábitos. Então, é uma coisa muito difícil. E aí entra, por que as pessoas querem tudo fácil para emagrecer, fácil para aumentar a inteligência, para melhorar as emoções? Porque às vezes o difícil gera esforço. Você mesmo falou, o cérebro, né? 1,300, né? 1,300 mais ou menos de peso e 25% de sua energia, imagina. Por isso que chocolate é bom demais. Chocolate, né, o cérebro já vai tudo. E essa questão de padrão é extremamente importante também, porque Super. nossas células, todos os organismos vivos, na verdade, Sim. eles têm um padrão celular igual, Oh, legal. né? Que são primeiro, todas as figuras Fibonacci, né, elas têm o mesmo padrão Sim. sonoro e o mesmo padrão intercelular. Uhum. Então, se você pensar em termos de padrão, o nosso cérebro busca padrão porque nós somos também padrões construídos. Sim. Agora, quando a gente só pensa de um jeito, não é que a gente gosta do padrão. Biologicamente, a gente necessita o reconhecimento. Então, Sim. quando a gente vê alguma coisa, essa informação, ela sai sempre daqui para cá. Então, ela bate aqui primeiro, depois ela vem para a área de reconhecimento, essa parte aqui do cérebro, tá? Depois que ela vem para cá, é que a gente começa a raciocinar o que significa isso. Então, se você não elabora e você não desenvolve emocionalmente, você realmente vai trabalhar só sobre padrões. Porque biologicamente, o seu corpo precisa reconhecer padrão. Ele precisa Sim, reconhecer aquilo que associação, ele né? conhece para criar novas figuras, novos raciocínios, novos Sim. pensamentos, né? Agora, para isso é importante, inclusive, quando a gente fala em expansão mental e expansão espiritual, a gente está falando do quê? Você expandir aquilo que você sempre vê. Olha que coisa interessante. Tem uma teoria chamada laços fortes, laços fracos. É uma teoria que era teoria, já foi comprovada, né? A gente fala teoria quando um cientista está provando, etc. Ela já foi provada. O que significa isso? Significa, olha para você ver como a gente começa a entender porque é que as pessoas começam a falar a mesma coisa e defender um grupo
em rede Sim, social, por exemplo, criar as tribos. Primeiro, sim, o ser humano vive de tribo. Então, sim. ele acha uma Bandos. tribo, fica lá, certo? É, O que são laços fortes e laços fracos? Laços fracos são exatamente os laços que você constrói e não cresce, quando você está conectado com uma tribo só. Você não cresce se você falar só com a sua família, só com sim, aqueles amigos que o mesmo total. que a sua por que a sua timeline aparece um assunto só? Você Primeiro que está tem alimentando o metadado. algoritmo, né? É, algoritmo seu está Exatamente. O alimentando. nosso cérebro também é algoritmo. Sim, Ele vai buscar total. aquilo. E aí, como biologicamente ele busca esse padrão, você vai nesse padrão. Óbvio que a tecnologia, estão lá os algoritmos, vão buscar o padrão que você digitou. Exato. E você vira um padrão inteiro. Um padrão biológico, com um padrão tecnológico, um padrão emocional e físico. É mesmo, Obrigada, Selma. Céu. Ela é mesmo, viu? Então, qual é o cuidado? Se você fala só com as mesmas pessoas, lê as mesmas coisas, você vai defender os mesmos assuntos e sempre vai achar que você está certo. Perfeito. E você, Concordo, gênero, muito número, grau. provavelmente, está redondamente enganado, porque você não está expandindo mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para conhecer outros dados, outros pensamentos. Sim. Eu gosto do conceito de mapa mental, mapa, modelo mental, sim. Eu até brinquei esses dias no meu story, que eu brinquei, gente, uma pessoa que nunca andou de avião, uma pessoa que andou de avião, por mais que a gente ache que é a mesma pessoa, mas não é. Porque uma pessoa que às vezes teve uma experiência de andar de avião, ela tem toda uma linha de dados, vamos dizer assim, de experimentar o medo do avião cair, associando com o que ela viu na TV, o medo Exatamente. ela constrói um monte de experiências para esse modelo mental dela, né? O jeito que ela interage com o mundo dela, de uma forma diferente que essa outra pessoa não teve. E eu vejo isso muito facilmente com os ah, meus amigos da escola, né? Do Sim, ensino. A gente vê a diferença. Pô, olha que diferença. Você começa a ver e realmente você abre sua mente. Por isso que eu falo, o melhor jeito de você mudar talvez um padrão associativo é você buscando novas experiências, é você fazendo que nem você falou no início aqui do nosso conteúdo, da nossa live, que você falou assim, ler conhecimento, buscar informação verdadeira, informação que realmente vai fazer diferença para você. Então, isso é maravilhoso. A gente tem um poder absurdo aqui que as pessoas não aproveitam, né, Flávio? sim. Nós estamos aqui com 5 Sim, minutos para sim, terminar. sim, estão Eu vendo aqui. queria criar aqui um alerta que eu acho que vai ser muito importante para a gente poder ir finalizando essa live, Boa. contando como a gente faz essa expansão mental e Ótimo, manda emocional ver. e espiritual. Olha só, Sim, se nós estamos em retiro social e afastado fisicamente das pessoas, nós não estamos viajando, a gente não está saindo na rua para novos conhecimentos, a gente sim. vai ter essa nos proporcionar através da tecnologia. Como? Ao invés de você ficar dando scrolling em redes sociais, entra em museus internacionais, faça Ótimo. cursos. Se você não tem dinheiro, Vamos faça lançar o cursos desafio. gratuitos, né? Pode Faça falar que eu cursos vou. gratuitos. Se você, por exemplo, já está saindo um pouquinho, se a sua cidade já permite, ou se você já está podendo sair, coloca sua máscara, coloca sua proteção, mas começa a andar em lugares que você não foi. Vai para um bairro que você nunca viu, anda a pé numa rua que você não conhece, sabe? Porque isso também cria novos mapas. Você entrar num bairro, entrar em rua que você nunca viu, principalmente a pé, te dá uma visão diferente da cidade onde você mora, do bairro onde você mora. Isso são alternativas se você não pode viajar, entende? Não significa que você não pode viajar, que você morreu. Não significa que você não pode isso, não pode aquilo. Você pode criar alternativas para o seu cérebro. Fazer novos amigos pela internet, entende? Então, isso tudo cria uma expansão. Uma outra coisa que eu queria te falar é que eu posso te dar de presente, se você quiser, um e-book gratuito. É só você clicar no link
que eu não sei se eu tenho aqui para te dar. I'm sorry. Mas se você for no meu site, você tem esse meu e-book. A gente Eu vou pode... marcar o pessoal. Eu faço assim, vou fazer esse desafio dos cinco dicas que você falou e vou colocar Isso, assim, baixe o e-book que eu já baixei, só ir lá e eu faço um print e te marco pra galera isso. Que printar aí e as pessoas subir. podem baixar esse e-book, porque nesse e-book eu ensino tudo isso. Entende? Eu ensino como que você traz o biohacking para a sua vida de uma forma ancestral e natural, utilizando tudo que você tem, sabe? E isso é extremamente importante, porque senão você não vai conseguir. Eu estou tentando achar o link aqui para te mandar. Senão você não vai conseguir aproveitar o que a pandemia está nos dando também. Né? Sim. Porque eu sei que é muito duro, gente. Eu não estou falando que é fácil, porque não é fácil. Não, claro. Não é isso, né? Mas o que eu quero te dizer é que é possível. E é possível aproveitar essa experiência, sabe? Eu tô pegando aqui o link Vou, para... a gente tem que achar um nome para esse desafio. Desafio. O nome do nosso Eu já desafio. anotei aqui, ó, curso gratuito, Museu Internacional, lugares novos, fazer coisas diferentes, conversar com novas pessoas e fazer novos amigos. 5 Isso. desafios para a gente lançar e te Para o marcar lá na biohacking, rede. 5 desafios para você colocar o biohacking ancestral em ordem, né? Colocar esse plano de ação. Bora, galera. 5. O Né? link, o link você me manda, eu já coloco no arrasta para cima e a galera já, tipo, 5 desafios, arrasta para cima, baixa o e-book da Flávia. Isso. E aí eu te marco, você reposta, eu Eu estou faço um vídeo também. mandando aí no seu WhatsApp. Porque eu não vou Eu não conseguir vou. aí no seu... Não, ótimo. Eu pego o link e já coloco para arrasta É, para cima. E aí a gente já isso. coloca, vamos fazer esse desafio para a galera essa semana. E Porque aí a o gente está pessoal falando de marca. uma coisa que as pessoas não têm ideia que é simples. O biohacking, ele não é complicado, ele é inteligente. E ele é Sim, complexo, mas ele não é complicado. Entende? E isso é um grande presente, ó. Tá aí no seu WhatsApp, tá? Isso é um grande show. presente. Então, quando você aprende a usar esse desafio ancestral, aí, ó, Ó, gostei, já chamo. A Natália deu uma ideia. Desafio ser ancestral. Obrigada, Vera. Você sempre com esse texto primoroso e esse texto inspirador que você tem, né? A Vera é uma jornalista que cria textos inspiradores. Ela é incrível, Ai, gente. Eu que sigo ela lá ótimo. eu sigo lá no LinkedIn. Ela é maravilhosa. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente pode deixar para as pessoas. Show. O Vamos. desafio de usar, né, de ser ancestral. Desafio ser ancestral. Desligando aqui a nossa live, vou fazer o conteúdo, já te marcar. E quem entrar no desafio, vão criar uma hashtag também. Hashtag desafio, Ser ser ancestral? ancestral. Isso, É, hashtag desafio ser ancestral. E aí a isso. galera que fizer, marca eu e você e marca a hashtag. Pronto. Legal, Sucesso. Top. legal. Ah, como é que não tá nosso tempo aí, Flá? Acho que já tá estourando, né? Daqui a pouco aparece Um aqui 30 minuto. segundos. Um Ó, um minuto? minuto. Então, gente, queria agradecer, Flávio, de novo, pela disponibilidade, pelo tempo. Obrigada. Nossa, vamos fazer mais lives aqui no Vamos, YouTube, porque a vamos. gente precisa construir um pouco desse novo mundo aí, né? Eu acho. E eu acho que quando a gente compartilha a alegria de viver, né, que é essa coisa que a gente tem, né, E o biohacking traz isso, né? Essa alegria de viver. Ó, já estão usando a hashtag aí. Isso. Beleza. Obrigada, Isso, Vera, pela ideia maravilhosa. obrigado, Vera. Flávio, Ingrid, beijão pra você, viu? tchau, Beijo pra obrigada você. pelo convite. É Tchau, sempre um brilho obrigado. estar com o meu gênio. Ah, digo mesmo. Eu aprendi pra caramba. Beijo pra você. Tchau. Obrigada. Tchau.